Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Bom, já oramos, então eu gostaria de meditar na palavra dessa noite, e dessa manhã eu sempre confundo, meu Deus do céu. Um dia eu vou falar só dessa manhã, ainda estou acostumado com o culto noturno. O tema dessa manhã é a experiência das experiências. Eu lembro quando, uma certa vez, estávamos na casa da minha mãe, e o Wesley, nós estávamos na sala, e a filhinha dele ainda engatinhava, né? Ela não andava ainda. E ela saiu do sofá, e foi andando até a televisão, até a TV. E o Wesley disse assim, ela vai pegar o controle. Ela viu o controle e ela está indo até o controle. Só que o controle estava embaixo da TV, porém, naquela estantezinha, naquele móvel, que sustenta a TV. E o móvel tem 4 pernas, 4 hastes, né? Então ela saiu, foi engatinhando, e quando ela chegou próximo, ela colocou a mão em uma haste para levantar, né? E esticou a outra mão. Só que ela viu que ela não alcançava. Aí ela voltou, sentou novamente, né? Ela tentou assim, ela viu que o bracinho dela não alcançava, ela sentou e com uma mão só, com as 2 mãos segurando em uma haste só, ela conseguiu alcançar o controle. Essa é uma experiência interessante porque, a princípio, ela olha para o mundo externo a ela e tem uma visão X, de que ela pode, e que ela fez um
um cálculo de acordo com a percepção imediata. Eu vou pegar aquele controle. Quando ela tem o contato direto com a realidade, e a realidade é maior do que ela, a realidade apresenta uma tensão entre o que ela enxerga e o fato. E o fato é, para que ela alcance aquele controle, existe alguns cálculos que precisam ser devidamente colocados em prática. Ou seja, o braço dela não alcança as duas hastes. A experiência veio a partir daí, porque primeiro ela teve a experiência inicial é que ela não alcança. Primeiro veio o impulso, eu quero pegar aquele objeto. Depois veio a experiência, eu não consigo. E a partir daí, ela passa a se relacionar com os objetivos em cima da experiência que ela teve. E qual é a experiência? É necessário fazer alguns cálculos na vida. Não basta apenas querer, é necessário raciocinar. Então ela teve um contato com o mundo, a partir daí, com os objetos fora dela. Uma criança. Eu lembro outra vez que eu estava com um amigo meu, coleguinha, criança, e aí nós amarrávamos alguma coisa assim em uma corda e começávamos a girar. Zum, 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 e soltávamos assim, né? Aí ele girou aquele negócio, zum, 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 e jogou. Aí ele falou assim, nossa, você está ouvindo barulho? Que barulho? Assim, ó, zum. Eu falei, não estou ouvindo. Ele, não? Então ouve aqui, ó. Ele colocou o ouvido dele aqui, apontou para o ouvido dele e disse assim, ó, ouve aqui, ó, ouve aqui, ouve aqui. Aí eu pensei comigo, é claro que não dá para escutar. É uma experiência dele. A gente não consegue ouvir pelo outro. Algumas experiências, ainda que nós tenhamos, a gente não consegue compartilhar com o outro. A gente percebe e a gente acredita porque em algum momento nós também tivemos a experiência com os sentidos, com o tocar, com o ouvir. Eu costumo dizer aqui que a gente só acredita que o outro sonhou porque um dia a gente sonhou. Imagine como seria explicar um para o outro o sonho que nós tivemos se nós nunca tivéssemos sonhado na vida. Como é que um iria explicar para o outro, eu tive um sonho, se você não faz ideia do que é isso? Nós só acreditamos porque nós também, em algum momento, tivemos a experiência com essa matéria, entre aspas, chamada sonho. Agora vejam bem. É interessante pensarmos, quando o Senhor chama esse profeta, como nós lemos aqui, no livro de Ezequiel, e faz uma pergunta para ele. E a pergunta é: pode esses ossos voltar? Vamos ler novamente. Ezequiel. Saiu aqui da minha página. Ezequiel 37, como nós lemos. O Senhor faz uma pergunta. E a pergunta é: filho do homem, poderão viver estes ossos? Então veja qual é a pergunta do Senhor. A pergunta é possível que esses ossos possam viver?
É possível? Você, com a sua inteligência, porque a nossa inteligência, ela é formada de acordo com as experiências. A gente passa a fazer a leitura das coisas após as experiências que vamos tendo na vida. Tudo que a gente acredita, ainda que sejam coisas que a gente não conhece, por exemplo, qualquer tipo de teoria, como se faz um bolo? A pessoa te dá uma receita. Você que nunca fez um bolo, acredita que com aquela receita você fará o bolo. Irá dar certo. Mas a pessoa que te entregou a receita, um dia ela teve que ter a experiência de ter feito. Se não a pessoa que te falou, alguém teve que ter tido essa experiência, certo? Ninguém colocou, não foi assim, olha, alguém antes de ter feito um bolo, teve, criou na sua mente uma teoria de como fazer um bolo e do nada surgiu um bolo. Não foi assim. Alguém teve que ter um contato próprio com a coisa e depois daí teorizar de forma escrita a maneira como que aquela coisa pode ser formada. O processo. Quando você pesquisa no Google, por exemplo, que as pessoas acreditam muito no Google, né? Às vezes uma palavra no Google, ou qualquer coisa no Google, para as pessoas é mais real do que ouvir alguém falar. É uma grande besteira isso, porque tudo que está lá foi dados colocados por alguém. As pessoas acreditam piamente. Calma, porque alguém teve que colocar aqueles dados ali. Ah, eu quero informação de não sei o quê. Vai lá no Google. Tá bom, pode ir, não tem problema. Não é? Mas saiba que não foi um Deus paralelo que colocou ali. Né? É importante entender isso. Você quer descobrir assim, aonde fica a cidade X? Não foi do nada, não. Alguém inseriu aqueles dados ali. Aquela inteligência, ela copia a inteligência humana. Só existe aquilo porque existe o homem. Alguém inteligente fez com que aquilo pudesse ler, a ponto de você poder consultar. O Senhor chama o profeta Ezequiel para uma experiência direta com ele. Veja bem, uma coisa é você ter a experiência com a forma, a causa inteligível. Por isso que o Senhor pergunta, pode? Porque a resposta é simples, não. Não é? Para nós, seres humanos, que tudo que pensamos e tudo que geralmente a gente nos leva a uma conclusão. Primeiro a gente tem que acessar as nossas experiências para concluir se dá ou se não dá. No que diz respeito aos ossos secos voltarem a ter vida, é muito fácil a resposta para a gente. Não. Porque isso, dentro das nossas experiências, não é real. A gente não está acostumado a ver pessoas, ossos, se transformando em pessoas vivas. A gente está acostumado a ver ao contrário. Pessoas mortas
são sepultadas e depois de um tempo, quando vai fazer exumação, nós descobrimos que ficam apenas os ossos ali. Então a nossa experiência ela é totalmente oposta ao que Deus está perguntando para o profeta. Exatamente o oposto. Na sua inteligência, isso é possível? Não. Mas a resposta do profeta é o seguinte: o possível não tem a ver com a minha experiência. Uma coisa é a realidade. Outra coisa é a minha inteligência. Uma coisa são os meus cálculos. Porque eu lido com a vida de acordo com os meus cálculos. Outra coisa é saber como que esses cálculos vieram a existir. Uma coisa é o contato com a receita do bolo. Uma coisa é você olhar para a receita e acreditar que ali você sabe que um bolo é formado daquela maneira. É o acesso a essa teoria. Outra coisa é o acesso direto ao próprio bolo, né? Uma coisa é comer o bolo, outra coisa é comer a receita. A receita, ela só existe porque um dia, sem que houvesse a receita, alguém teve acesso à realidade, ok? É assim que funciona a vida. Vejam bem. Quando alguém diz assim, olha, se isso não acontecer, eu como a Bíblia, é uma visão reduzida de Deus. Porque o fato de uma pessoa comer a Bíblia não significa que ela está comendo a palavra de Deus. É problema dela, comer aquelas folhas. Acreditar que comer a Bíblia é, de alguma maneira, diminuir a palavra de Deus é uma grande insanidade. Porque uma coisa é o contato com a realidade, outra coisa é o contato com uma teoria. O profeta Deus chama o profeta e diz, pode isso? E ele vai dizer, Senhor, tu sabes. Ele nunca tinha visto isso. O que ele sabe é que o homem foi criado do pó da terra. Então o Senhor chama ele para uma experiência real, direto. Não é com a receita, é uma experiência com a coisa em si. A fé. A experiência da fé. Uma coisa é você acreditar nas Escrituras, na Bíblia. Outra coisa é você entender que a Bíblia mostra uma realidade. Verdades que você terá perdido todo o teu tempo se acreditar apenas na Bíblia como uma teoria, mas não experimentar da verdade que está contida nela. Uma coisa é você acreditar no bolo, volto a dizer. Outra coisa é você fazer o bolo e você comer, ingerir o bolo. É bem diferente. É tão diferente que se você comer a receita, você não estará comendo o bolo. A mesma coisa são as Escrituras. Uma coisa é você se tornar uma pessoa que lê, que estuda, que tem conhecimento das Escrituras. Outra coisa é o contato direto com a pessoa que ordenou um dia que se escrevesse. Que a verdade pudesse ter sido colocada em uma escrita. Porque antes disso, quando o Senhor diz, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
e ele se apresenta assim para os seus, ele está dizendo o quê? Eu sou o Deus real, de pessoas que me experimentaram. Não havia escritura nessa época. É importante entender isso. Porque nós temos uma mania de correr para a ideia de dizer que acredito na palavra de Deus, mas do jeito que as pessoas falam, parece que a palavra de Deus é apenas um conjunto de teorias que são articuladas em nós. E nelas mesmas ali a gente tem acesso a uma engenharia escrita. Uma engenharia da escrita, e isso é fé. Não. Isso é um reducionismo. Isso é viver sem Deus. O Senhor chama o profeta e diz: pode isso acontecer? E ele diz: tu sabes, Senhor. Então o Senhor diz para ele o seguinte: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Já imaginou? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos têm ouvidos? Sim ou não? Não é uma loucura isso? E quando ele diz ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, só é palavra do Senhor porque o Senhor mandou o profeta dizer. O profeta não sabia nem o que iria fazer, ele está diante de uma experiência. Até então, ele foi levado até aquele lugar, até aquele vale, provavelmente um lugar feio, com memórias tristes, como muitas vezes nós estamos. Em alguns momentos, nas nossas experiências acidentais, e outras vezes, as nossas experiências sozinhos também, as nossas memórias. E o Senhor leva o profeta para aquela experiência, e ordena que ele diga para os ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. É interessante, e ele diz mais: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E ele vai falando com um grupo, um ajuntamento de ossos. E porei nervos sobre vós, e farei crescer sobre vós carne, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vejam bem, o Senhor primeiro manda que ele profetize, que ele fale algo, sem que ele tenha ideia do que vai acontecer, mas tudo aquilo é dito antes, não porque Deus precisa da voz do profeta para falar, mas apenas para que tanto o profeta quanto nós hoje aqui, e todos aqueles que vieram posterior a ele, diante dessa experiência, soubesse o quê? Que nós podemos conferir o que foi dito. Que o Senhor fala e vem falando, e nós podemos conferir para saber se estamos na experiência pessoal com o Senhor. Não apenas na experiência com uma teoria, mas numa experiência pessoal, real, diária, contínua, que nos faz ter a certeza de que não estamos sozinhos nesse abismo. Então o Senhor diz: profetiza. Então profetizei como me deu ordem, e olha só, e ele disse: houve um ruído quando eu profetizava. Ou seja, ele não terminou de falar. Então, os acontecimentos não têm necessariamente a ver com a fala, com a boca, com a voz do profeta. Porque ele não concluiu a fala dele. Ele está apenas diante de uma ordem, diante da obediência ao Senhor.
A experiência da obediência, da convicção de que ele não está diante de um Deus teórico, que só existe por intermédio de uma explicação de engenharia literária. Não! É alguém que nos ouve. E que o profeta vai ter consciência agora de que ele foi formado, inclusive, por esse Deus. E no meio do caminho, enquanto ele falava, ele ouviu um ruído. Enquanto ele profetizava, ele viu um rebuliço, os ossos se juntando, aquele monte de coisa. Imagine, que experiência, é uma experiência difícil até de imaginar. De repente ele vê um monte de coisas acontecendo, os ossos saindo dos lugares, se encontrando. De maneira que não tem teoria que ele pudesse acessar antes para explicar o que estava acontecendo. Não tem teoria. Não tem a ver com a inteligência dele. É um verdadeiro milagre. É Deus presente. É Deus que chama os seus escolhidos para profetizar. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou com essa mesma ordem: profetiza sobre o vale de ossos secos. A fé, a experiência com Deus, ela é uma experiência que nem sempre nós vamos ter a oportunidade de explicar para as pessoas. Em alguns momentos, algumas experiências, você só vai ter a convicção dessa experiência, será resultado de um fato ocorrido somente entre você e o próprio Deus. Vamos ler Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. No versículo 6, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Vamos ler o 7, vamos ler mais alguns. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes que vós o pedides. Então vejam que coisa interessante. O Senhor vai dizer assim, olha, primeiro, se você observar nos capítulos anteriores e nos outros livros, o Senhor vai dizer, olha, quando você for orar, não fique tentando fazer como os hipócritas que ficam falando, achando que vão conseguir as coisas porque eles repetem muito a mesma coisa. E outra, eles fazem isso porque eles querem ser ouvidos pelas pessoas. Eles querem que as pessoas os ouçam as suas orações. Aquele que quer ter uma experiência real comigo, ele não pode falar comigo para que as outras pessoas os ouçam. Por isso que, quando você for orar, que seja em oculto, não que ninguém possa ouvir tua oração de forma alguma, não. Mas é importante você entender que quando você quiser de fato falar com Deus, tendo certeza de que você está tendo uma oração sincera, é testemunhando de que não tem ninguém do teu lado. Mas quando você estiver sozinho, no teu quarto, ore e fale a verdade do teu coração, porque é óbvio, tem algumas orações aqui que se eu fizer em público, por exemplo, se eu for pedir perdão ao Senhor dos meus pecados, provavelmente eu não vou narrar todos os meus pecados. E tem alguns pedidos que provavelmente quando eu fizer ao Senhor, não farei em público.
Isso não quer dizer que aquilo que eu não estou orando, permitindo que as pessoas ouçam agora, não esteja no meu pensamento. Está. Quando eu estiver diante do Senhor, que haja abertura, sinceridade. Porque Ele conhece antes que a palavra saia da nossa boca. Eu conversava com uns amigos pastores sobre essa questão de orar por enfermos, por pessoas que estão doentes. Então a gente estava discutindo sobre alguns pontos de pessoas que às vezes chegam e querem ordenar que as pessoas sejam curadas, enfim. Falei, eu concordo que ninguém pode ordenar que as pessoas sejam curadas, a não ser que o Senhor ordene. O profeta não decidiu que os ossos viessem a existir por conta própria, ele nem sabia, ele foi, e o Senhor ordenou que ele profetizasse. Mas isso não quer dizer que eu, diante das enfermidades, eu não queira que as pessoas sejam curadas. Quando há alguém conhecido ou um amigo que está passando por uma situação de saúde perigosa e, enfim, com poucas possibilidades de vida, o meu desejo qual é? O meu desejo, o nosso real desejo, é que a pessoa seja curada. Se esse é o meu real desejo, eu não devo chegar diante do Senhor falando que seja feita a tua vontade, tentando ocultar a realidade que está dentro de mim. A verdade, a vontade do Senhor será feita e não depende do que você fala. Não depende de que a tua oração, de repente, a resposta da tua oração seja um não. Porque às vezes a gente fala assim, vamos orar para que essa pessoa seja curada, e a gente começa a orar, e a gente fica preocupado, porque e se a pessoa não for curada? Nós estaremos frustrados? Eu não. Eu não. Porque quando eu oro ao Senhor, eu coloco o meu coração sincero, as minhas palavras de acordo com o que o meu coração deseja, e pronto. A vontade do Senhor será feita em qualquer circunstância. Agora, se Ele ordenar que eu não faça isso, aí eu não farei. Se eu ouvir nitidamente Ele dizendo não ou sim, eu farei. Mas antes disso, eu não vou fingir algo diferente daquilo que está no meu coração. Está enfermo? Tem alguém entre vós enfermo? Ore. É isso que a Bíblia diz, ou ao contrário? Então, todas as vezes que houver alguém enfermo, ainda que eu leve no hospital, é claro, não é uma dispensa, não é uma rejeição aos mecanismos que nós temos hoje, mas isso não impede de forma alguma que eu ore, que eu creia. Eu preciso, em primeiro lugar, ter a consciência de que o Senhor me ouve, que eu não estou falando com a Bíblia, livro, eu estou falando com o Deus da Bíblia, o Deus que mandou escrever a Bíblia. Alguém que existe, alguém real, alguém que ouve aquilo que a gente tem medo de dizer. Porque às vezes a gente tem algumas dúvidas e a gente tem medo de falar uns com os outros. Nós temos medo porque, sei lá, vai que eu estou blasfemando contra o Senhor, mas o Senhor já está vendo o que está passando no teu coração. Ou você acha que não? Ah, eu tenho dúvida a respeito disso. Tá, então entra no teu aposento, tranca a tua porta e fala com teu pai, que vê o que está em oculto, ou seja, o que está escondido dentro de mim, que às vezes eu não quero nem pensar. O pai que está ele vê o que está em oculto. Não é que Deus está em oculto, é uma loucura pensar isso, né?
Teu pai que está em oculto, Deus que está escondido vai te ouvir? Claro que não. Quem está em oculto sou eu. Quem está ocultando alguma coisa sou eu. Nosso Deus é bem presente. O teu pai que te vê em oculto, quando esse oculto não for mais instrumento de engano, quando esse oculto for visto por você como algo que não pode ser oculto diante de Deus, o vosso Pai vos recompensará, porque você terá resposta disso que estava em oculto. É por isso que a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, não tente esconder algo que está dentro de você, seja lá o que for, em relação ao outro, todas as vezes que você oculta, de alguma maneira, irá afetar no seu relacionamento com o outro. Não há dúvidas. Porque você pode evitar um problema, mas não vai evitar a realidade da mudança do seu modo de viver com o outro. Isso não vai mudar. Porque ainda que seja algo que está em oculto. Isso acontece muito em relacionamento conjugal, né? A gente fica chateado, a mulher ou a esposa ou o marido pergunta: o que está acontecendo? Algum problema? Não está acontecendo nada. Não, nada não, coisa da tua cabeça. Não é nada, está acontecendo alguma coisa. Mas a gente já se acostumou com essa ideia do cálculo. E qual é o cálculo que a gente faz? Não, se eu falar que vai dar problema, vai dar dor de cabeça, então a gente faz um cálculo, e a gente se relaciona uns com os outros, através da experiência dos nossos cálculos, que a gente acredita estar sendo inteligente, e encontramos uma maneira correta de reagir na vida para evitar problemas. A proposta bíblica divina é o contrário. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Exatamente o oposto do que a gente faz. E a gente acredita que o caminho da inteligência é melhor. Inteligência nossa. Então o Senhor chama o profeta e diz: é possível? A resposta dele correta é a que ele deu, né? Tu sabes. Mas a resposta que ele poderia dar é não. Ele, eu, qualquer um de vocês que estivessem ali. É possível? A tua inteligência consegue aderir à ideia de que esses ossos possam voltar a viver? Não, eu nunca vi isso na minha vida. É mesmo que dizer que eu pensar em um gato que late? Impossível. Alguém já viu um gato latindo? Já viu, Marcelo? Não? Nunca aconteceu de você pegar um gatinho lá e falar: ô, bichinho, ele fala: uou, uou. Nunca? Alguém já teve essa experiência aqui? Graças a Deus, não. E nem queremos ter, não é isso? Nem queremos ter essa experiência. Existem algumas experiências que nós sabemos que elas são impossíveis. Mas uma coisa é você olhar para a vida e olhar para Deus partindo do ponto de vista da tua inteligência. Outra coisa é lembrar que você está diante de alguém que possui todo o poder. É claro que aquela mula que vai falar com Balaão não podia falar. A gente lê isso com muita naturalidade, como se a gente visse uma mula falando o tempo todo, ainda que por alguns instantes. É impossível. É impossível para nós, mas não é impossível para Deus. Ele faz o que Ele quiser. O fato de algo ser impossível para mim não significa que isso caracterize alguma limitação para Deus. Sendo assim, não existem problemas que o Senhor não possa reverter. Não existem barreiras que o Senhor não possa fazer com que você
ultrapasse. Não existe condição qualquer que seja que Deus não possa reverter se Ele ordenar. Mas isso tem que surgir, tem que fluir de uma compreensão real de que nós estamos diante de um Deus presente todos os dias que nos ouve. E algumas certezas nós teremos a partir do oculto, da nossa experiência pessoal. De maneira que às vezes nem sempre você conseguirá explicar as suas experiências, os resultados das orações que você faz. Nem sempre. Às vezes a gente tenta colaborar uns com os outros contando testemunhos, não é isso? Para que o outro também creia, para que o outro acredite. Tem que haver isso. Mas haverá também experiências que é como aquele garoto que disse para mim, olha, ouve aqui o som. É uma experiência dele com aquela realidade audível que mais ninguém além dele terá. E assim é cada um de nós com Deus. Quando você chegar na tua casa, aliás, não é só na tua casa. Claro que ali o Senhor está usando uma figura de linguagem, uma realidade de entrar no quarto, fechar a porta, para dizer o seguinte: fale, sem querer dividir a tua comunhão comigo com outra pessoa. Não, o que é comigo, não queira transformar isso em algo popular. Porque os homens que oram a Deus para ser visto ou ouvido por outros, eles não estão orando a Deus, eles estão orando aos outros. Então a experiência de quem ora para que os outros o vejam, para que os outros o admirem, é uma experiência em busca da aprovação dos outros. Outra coisa é a experiência das experiências, que é a experiência com o próprio Deus. Essa te fará orar. Essa te fará alguém seguro todos os dias. Essa te fará alguém que vai acreditar, até em momentos em que muitos não acreditarem. Não como fruto de um auto-engano, você decidiu crer, não, mas você sabe que é o Senhor quem está te ordenando para fazer isso. Eu quero encerrar contando um breve testemunho, eu vou resumi-lo. Eu acho que alguns aqui já sabem. Lembro de uma vez que eu passava por um rapaz, estava indo para a igreja, e ele passou por mim, nós fomos nos distanciando uns dos outros, e à medida que eu me distanciava dele, eu ouvia uma voz dizer para mim, volta e diga para ele não fazer o que ele está querendo fazer. E quanto mais, se eu relutava, eu não sei explicar para vocês, se você me disser assim, você ouviu uma voz, que nem aquele menino ouviu, eu não sei te dizer, porque tudo que eu consigo explicar a respeito de voz é som. Mas eu não sei se todo mundo que ouve Deus ouve somente através de som, você entende? Eu não sei se a gente sente Deus sempre através dos nossos sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar. Enfim, eu não sei explicar isso. Só sei que Ele falou comigo. E eu vou ter a confirmação disso depois, porque, enfim, após me sentir pressionado por mim mesmo, minha forma de expressão, de acordo com o passar do tempo e a distância que eu tinha do rapaz, eu vi que eu não ia conseguir ir muito longe, tive que voltar e dizer para ele, uma pessoa que eu não conhecia, você não deve fazer o que você está querendo fazer. E aí ele disse, mas fazer o quê? Eu não vou fazer nada. E aí eu fui ficando meio xoxo, mas enfim, a voz não diminuía, então eu disse para ele, tá, mas você não deve fazer o que você está pensando em fazer. E ele disse, mas o que eu vou fazer? Eu disse, eu não sei.
Só sei que não é para você fazer o que você está pensando em fazer. De repente, o rapaz começou a chorar. Chorar. E começou a contar a história para mim, de que ele estava tendo uma indisposição e alguns problemas conjugal, e naquele momento ele estava indo matar a sua esposa e mais alguém. E aí eu percebi que não era a minha voz. Que existe alguém que me conhece, mas que também conhece aquele rapaz. Porque até então eu não sei de nada que está acontecendo. E nem ele sabe que alguém está sabendo o que está acontecendo. E de fato, esse alguém que ele pensa que sou eu, também não sabe de nada. Eu sei que comecei a conversar com ele. E até então eu achava que era alguma coisa simples para uma outra hora. E depois de um tempo de conversa, ele tirou a arma e falou assim: eu não vou matar ele só se você guardar essa arma para mim. Eu falei: não vou pegar arma. Eu falei: não, eu não seguro em arma, eu não pego em arma. Não que eu acho que isso é um pecado. Eu não estou querendo dizer que um policial está cometendo pecado. Nada disso. Não estou querendo dizer que em países em que a arma é permitida, as pessoas estão cometendo pecado. Nada disso. Estou dizendo que eu falei para ele que eu não iria pegar naquela arma. Enfim, ele foi embora. Depois de alguns tempos eu encontrei com ele pelas ruas, mas aquilo não aconteceu. Aquilo não aconteceu por quê? Porque Deus não quis que acontecesse. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o rapaz, tem a ver com alguém que está agindo o tempo todo, presente em nossos dias. Alguém que nós, por sinal, às vezes paramos de acreditar, paramos de orar, porque nós vamos nos relacionando muito mais com os outros, com as experiências, com os nossos cálculos, e vamos diminuindo na nossa convicção da sua presença no oculto. Creia, meu irmão, Deus é contigo e Ele ouve as suas orações. Mas uma coisa é importante: ouvir. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem com você ficar sentindo um calafrio dentro de você e achar que tem que pular, sapatear, um monte de coisa. Não, a fé vem através de uma fidelidade estabelecida a partir do que vai ser feito hoje. A partir de hoje. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Amado Deus e soberano Pai, quero agradecer a Ti nesse momento, porque eu sei que o Senhor está conosco. O Senhor é um Deus real, é um Deus que salva, é um Deus que muda, é um Deus que transforma as vidas. E nesta manhã aqui, meu Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece o motivo com que cada um veio aqui nessa manhã. Visita cada coração nesse instante, meu Pai. Retira tudo aquilo que tem servido de impedimento, que tem servido de barreira e de distanciamento entre os teus servos e o Senhor, entre nós e o Senhor, e nos ajude a mergulharmos nesse rio e nessa experiência real contigo. A experiência da tua presença todos os dias. A experiência que não pode ser abandonada. A experiência da comunhão. Senhor, perdoa-nos pelos nossos distanciamentos, perdoa, Senhor, a nossa negligência diante da comunhão contigo, negligência essa que nos faz sofrer, que nos fez perder tempo de nossas vidas, e nos ajude, meu Pai, a termos uma comunhão crescente contigo, comunhão verdadeira, comunhão com Deus, com a realidade. Obrigado. Amém.